Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Mais uma vez estamos aqui através das redes sociais do Lar Espírita Casa do Samaritano para mais uma live onde estamos aqui realizando o programa Vida Consciente. Você é nosso convidado para participar de uma conversa que vai ser muito interessante. Nós vamos contar com o nosso amigo, nosso companheiro de trabalho, Bernardo Freitas, que irá tratar sobre o tema mediunidade e problemas psíquicos. Então vamos tentar fazer uma relação da mediunidade com possíveis problemas de ordem mental. Então será um prazer poder contar com vocês aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Eu começo refletindo para saber se a gente está com som bom, se o som estiver bacana, fala para a gente, por favor. Se não tiver, a gente vai tentar entrar de novo para ver se melhora, para ver se corrige. Até agora ninguém reclamou, então provavelmente está dando tudo certo. Então, para nós fazermos o nosso estudo, nossa reflexão, nosso bate-papo de hoje, do programa Vida Consciente, obrigado Márcia, nós iremos primeiro fazer uma, obrigado Gracina, acho que é isso, né? Vamos fazer uma oração, obrigado Guaraciara, vamos fazer uma prece, vamos unir o nosso pensamento numa prece, para que a gente possa junto buscar boas vibrações para esse nosso estudo de hoje. Jesus amado, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui em mais um momento de reflexão. Cuida de nós, de cada um de nós, cuida da nossa vida. Permita que nós possamos reforçar o nosso empenho no sentido de buscar o aperfeiçoamento, de conquistar novos valores morais e intelectuais, que possamos ser sempre conduzidos pelo Teu amor. Ilumina nossas vidas, e em especial te pedimos pelos nossos irmãos em situação de fragilidade, que se encontram entristecidos, que se encontram se sentindo desorientados, perturbados, inquietos, que a luz divina possa fortalecer e equilibrar as nossas mentes e os nossos corações. Mais uma vez agradecidos, te pedimos a permissão para o nosso estudo, para o nosso programa que está começando agora, que assim seja. Bem, como eu falei ainda há pouco, nós iremos tratar do tema mediunidade e problemas psíquicos. Para isso nós iremos contar com a presença de nosso querido, profissionalmente como psicólogo, que como tal, ele é especialista na área de tratamento de vidas passadas, ele faz terapias regressivas. Bernardo, que é muito atuante no movimento espírita piauiense, está aqui agora chegando na nossa live. Seja bem-vindo, Bernardo. Estava aqui falando que você atua como psicólogo, e é muito interessante a gente fazer essa conexão com as ciências que estudam a mente humana, porque o espiritismo busca entender os fenômenos através da ciência. Então, é interessante esse diálogo. O espiritismo é muito aberto para esse diálogo com as mais diversas ciências, e no caso específico aqui com as ciências voltadas para a saúde mental. E você trabalha na área, por isso que é bastante importante essa conexão do tema mediunidade com problemas psíquicos. Eu estava falando há pouco que você atua como clinicando, como psicólogo, você atua com terapias regressivas, e você, além disso, também trabalha como voluntário do movimento espírita, realizando palestras, atividades que levam ao esclarecimento através da doutrina espírita. Devidamente apresentado, eu quero dizer para você que é um prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. Que Jesus te abençoe e te proteja sempre, meu amigo. Obrigado, Marco Galeno.
Para mim é um prazer estar compartilhando esse espaço com você e com todos os demais amigos aí do Lex, né, e colegas aí do Movimento Espírita ou simpatizantes. Quero falar da minha gratidão por poder participar desse momento, tá? Porque eu amo falar da psicologia, fazendo uma ponte com a doutrina espírita. Eu que conheço a doutrina espírita há mais de 30 anos, trabalho como psicólogo há mais de 15, estudo terapia de regressão há mais de 10, e aí a gente faz essa ponte toda, né? E agora fazendo... meu grande sonho é ter um laboratório onde a gente estude transtornos mentais, mediunidade, com psicólogos, psiquiatras e médiums, sabe? E aqui é um comecinho da gente começar a semear a semente. Estou fazendo parte agora do Departamento de Saúde Mental da AME Piauí, né, essa Associação Médica Espírita. A doutora Kátia Marabuco me convidou para dirigir esse departamento lá. Eu me sinto muito honrado em participar agora com vocês, juntando essa pouca experiência que a gente tem. Que ótimo, É um Bernardo. prazer. Olha, eu acho que esse seu sonho é muito interessante. Kardec, quando iniciou o movimento do espiritismo, o estudo do espiritismo, ele fazia essas experiências com muita organização, ele era muito metódico, né? E a gente pode avançar nesses estudos utilizando psiquiatras, utilizando psicólogos, utilizando a medicina de um modo geral, para a gente entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais no fenômeno mediúnico, né? Que ainda é um campo vasto para a gente estudar. E para a gente entrar mais no nosso tema, Bernardo, queria que você falasse sobre o fato de, muitas vezes, a mediunidade ser confundida com transtornos mentais. Acontece isso? Você já viu isso na sua experiência? Para a gente entender melhor, Marta, é bem interessante a gente falar o seguinte. Existem alguns transtornos mentais cujos sintomas têm alguma semelhança com alguns fenômenos mediúnicos. Por exemplo, a depressão muito grave. Pessoa com depressão grave, ela tem alucinações e tem delírios. A pessoa que tem transtorno bipolar, ela vai ter manias. E nessas manias também, ela vai ter alguns comportamentos bem semelhantes a fenômenos mediúnicos. A pessoa com esquizofrenia também tem alucinações e tem delírios. E a pessoa que está sintonizado com algum trauma em vidas passadas, ele também tem sintomas semelhantes a alucinações e delírios. E, naturalmente, o médium, quando ele tem, por exemplo, a vidência, a audiência, quando ele tem, por exemplo, sensações de que tem algum bicho caminhando no corpo dele, que é tido na psiquiatria como uma alucinação tátil. A evidência do médium é tido para a psiquiatria como alucinação visual. A audiência é tido como alucinação auditiva, entende? Então, tem muitos sintomas à luz da psiquiatria que tem muita semelhança com os fenômenos mediúnicos. Por isso é que muitos médiums podem ser confundidos com loucos, né? Bernardo, eu queria que você já falasse se já houve casos registrados de pessoas que foram isoladas do convívio social, já foram colocadas até em manicômios, porque tiveram a sua mediunidade confundida com algum transtorno, já foram chamadas até de loucas, né, nessa expressão que não se usa mais, mas que é pejorativa, mas que já foram isolados do convívio social porque viam, conversavam, porque tinham uma presença dos espíritos próximos. Existem casos assim? Galena, eu passei uns 8 meses andando ali pelo Areolino de Abreu. Eu consegui um estágio não remunerado, né, para ficar ali pelo Areolino de Abreu. Eu passei uns 8 meses lá. E pelo Sanatório Meduna. E, na época, o diretor do Sanatório Meduna é um médico muito famoso aqui em Teresina, ele foi meu professor, e ele me dava toda a liberdade de eu andar pelo sanatório, observar
os pacientes, conversar com alguns pacientes. No Aurelino de Abreu também eu andava por lá. E era muito, muito interessante porque a gente conversava com os pacientes lá e viam que muitos deles tinham características bem semelhantes à mediunidade em desequilíbrio. Eu tenho 2 livros aqui, eu quero até apresentar para vocês. Esse livro é do... Não sei se vocês conhecem, ouviram falar desse rapazinho aqui. Ele trabalha no mundo espiritual hoje, é o Dr. Inácio. Ele escreveu 2 livros, Novos Rumos à Medicina. Ele trabalhava num sanatório. E quando ele trabalhava no sanatório, o que acontecia? Alguns pacientes com sintomas de esquizofrenia que chegavam no sanatório, ele conversava com os mentores espirituais que funcionavam dentro do sanatório lá em Uberaba, e os mentores diziam, isso aqui não precisa de medicamento. O problema dele é problema espiritual. Aí ele fez, e o que é mais interessante é que ele tira as fotos, tem dados, muito interessante esse livro. Esse aqui é uma relíquia. Esse livro eu comprei no sebo, não tem mais, não é mais publicado. É um livro que eu não empresto para ninguém, porque é um livro de minhas pesquisas. Então, tem muitos pacientes que ainda hoje estão internados com sintomas de esquizofrenia, e quando, na verdade, são médiums em desequilíbrio. Entendi. Inclusive, tem um médico, acho que tem um médico, aproveitando a pergunta, é o João Lourenço. Ele usou um termo que ele chama de mediunopatia. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Mediunopatia. Ele disse que o mediunopata é um médium que ele um dia vai para o psiquiatra sob a influência de um espírito com depressão. Aí ele chega lá com sintomas depressivos. Outro dia ele já vai para o psiquiatra com um espírito eufórico. Aí vai lá e já está com outro transtorno. Então, a cada vez que ele vai no psiquiatra acompanhado de um espírito diferente, ele tem um sintoma diferente. Então, esses médiums, eles levam muita dificuldade para os psiquiatras porque não tem como diagnosticar, porque cada dia que ele vai é um sintoma diferente. Então, o que é que os psiquiatras fazem? Ou internam ou enchem de medicamento. Quando, na verdade, a terapia dele seria mais um tratamento espiritual, uma psicoterapia moral, como recomenda a Joana de Ângeles, uma psicoterapia muito bem aplicada. Aí sim, ele se trataria melhor, se fosse assim. Eu entendo. Realmente é uma questão delicada mesmo, né? Às vezes fica difícil. Porque, em alguns casos, as pessoas chegam... até nas casas espíritas, eu já vi casos de pessoas chegarem amarradas, né, com uma agressividade enorme, e que hoje em dia eu acho mais raro isso, mas eu já cheguei a ver isso com mais frequência antigamente. As pessoas chegarem amarradas na casa espírita, com uma agressividade, uma voz alterada, às vezes uma menina, uma garota de uns 15, 16 anos, sendo para ser segura, para ser contida, precisava de 3, 4 homens para conter essa moça, de tanta força que tinha, né? E aí, com uma oração, com um momento de prece, aquela pessoa muda completamente. As suas expressões faciais, a sua voz, o seu jeito de se comportar, a sua agressividade, parece que é tirado completamente dela, né? Então, indicando que é uma interferência mediúnica. E a gente percebe também que quando Jesus estava entre os seus apóstolos, algumas vezes eram apresentadas pessoas nessas condições, e essas pessoas elas mudavam completamente após a ação de Jesus, né? E isso não é só no meio espírita, a gente vê em todo lugar isso aí, igrejas evangélicas, as pessoas chegando lá completamente transtornadas, completamente modificadas, e com a ação da prece haver uma mudança no seu comportamento, não é, Bernardo? Acontece isso. Eu cresci ouvindo essas histórias e vendo isso, né? Porque meu pai, ele passou um tempo morando com o seu Severo, que foi o fundador do Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá no Matadouro. Por isso que quando eu fundei o Centro Espírita aqui, eu botei Severiano Souza,
em homenagem ao seu Severo. Então, meu pai relatava muitos fatos dessa natureza. Que as pessoas chegavam no Bezerra de Menezes amarradas e seu Severo só dizia assim, solta. Não, mas se soltar ele quebra tudo. Não, pode soltar. E ele soltava, e seu Severo tinha uma autoridade moral tão grande sobre os espíritos que a pessoa parecia um cordeirinho quando chegava lá. As pessoas ficavam impressionadas. E eu via algumas pessoas, uma vez eu assisti uma cena lá na minha casa, uma senhora entrou correndo e aí subiu em cima do pé de manga. Era altíssimo o pé de manga. Ela ficou embolada lá de cima do pé de manga. Meu amigo, foi luta para essa mulher descer. Luta. E quando ela desceu, ela saiu rolando assim, ó, no chão, assim, rolando. Então, criança, eu presenciei essas cenas com muita frequência. Muita frequência mesmo. Então, é de impressionar. Agora, como o pessoal não entende, infelizmente, agora eu não sei por quê, sabe, galera? Porque hoje não justifica mais. Eu gosto muito de acompanhar o CID-10, que ele é publicado pela Organização Mundial de Saúde, e o DSM-5, que é publicado pela Associação de Psiquiatria Americana. E lá no CID-10 já tem esse transtorno chamado transtorno de transe ou transtorno de transe dissociativo. Está no CID-10, está no DSM-5. Tá, Jung já fala desses fenômenos, porque Jung trabalhava com médiums. O próprio Jean-Martin Charcot, que Freud trabalhou com ele, trabalhava com médiums também. Então, a literatura está cheia de médiums aí, mas, infelizmente, muitos médicos, muitos psiquiatras, muitos psicólogos ainda não abriram os olhos para isso. Aí eu fico aqui me questionando quem um médium vai procurar para se tratar. Pensa um médium desequilibrado, vai para um psiquiatra, ele não diz os sintomas, porque se ele disser os sintomas, aí já sabe, é diagnóstico de esquizofrenia e é medicamento aí psicotrópico de tudo enquanto é jeito. Graças a Deus, a ANE, né, já está abrindo os caminhos nessa área. A Associação Médica Espírita tem muitos psiquiatras, tem muitos psicólogos, e aí já está abrindo portas para isso aí. Eu tenho vários livros, cara, de psicologia. Eu tô assim, o pessoal já sabe que eu gosto. Outro dia chegaram 2 livros na federação, o pessoal me ligou, Bernardo, tem um livro aqui que só aparece contigo. Aí eu fui lá pegar o livro, peguei esse livro aqui, ó, do Leonardo Novaes, né, Psicologia, Física Quântica aqui, e peguei, e tenho vários livros, cara, Psicologia da Alma também, sou louco por esse material. Aí tem esse outro aqui, ó, Psicologia e Mediunidade, tem muitos. Transtornos mentais, ó, tá aqui, ó, é só o que eu tenho para ler. Depressão e obsessão, fobia, cura de fobia e pânico com regressão de memória, é só o que eu tenho. E esse do que é um Hilber, né, que é espectro da consciência. Rapaz, eu tenho um monte de livro, sou louco, sou fascinado por isso. Então, eu penso que novos rumos estão aí surgindo nessa área. Tomara. Aqui nós temos aqui algumas participações já, Bernardo. Aqui, ó, Priscila Feijó, né, psicóloga também, voluntária do Movimento Espírita, diz que já alguns processos obsessivos são também confundidos com toque. A Tatiane Verusca dizendo que teve um familiar que, quando jovem, foi diagnosticado com esquizofrenia, era violento, tinha convulsões, trancavam num quarto, ele veio embora para Teresina, foi levado para a federação e hoje está bem, recebeu o tratamento espiritual. A Ceandra diz o cuidado da sintonia, da frequência é muito importante. Aí a Tati também faz uma pergunta que eu já ia fazer aqui na pouco. Como diferenciar um transtorno mental de um caso de obsessão? Antes de você responder, a Priscila Feijó ainda fez mais um comentário. A medicina precisa entrar em equilíbrio com a medicina espiritual, para que assim os pacientes não sejam apenas medicados. Então, Bernardo, como a gente pode diferenciar essas manifestações mediúnicas, que são mais agressivas, violentas, são normalmente fruto de uma obsessão, de um transtorno psicológico mesmo? Como é que a gente pode fazer? Não tem como diferenciar, galera. Não tem como diferenciar. A única saída é fazer o tratamento psicológico, fazer o tratamento psiquiátrico, porque muitas das vezes o indivíduo ele precisa ser medicado, principalmente quando ele tem ideação suicida, quando ele está num surto psicótico. Então, ele precisa ser tratado por um psiquiatra mesmo,
seria ótimo se o psiquiatra fosse espírita, mas não sendo, não tem problema, faz um tratamento com o psiquiatra e faz um tratamento espiritual. Por que isso é importante? Porque se o indivíduo está tendo um problema mental, o remédio é a única solução. Mas se ele fizer um tratamento espiritual, o passe, a água fluidificada vai ajudar no equilíbrio do campo eletromagnético dele e no reequilíbrio do perispírito. Então, mesmo que seja um transtorno mental, ele pode ser uma esquizofrenia, pode ser uma depressão, pode ser um transtorno bipolar, pode ser o que for. Ele vai precisar de um tratamento psiquiátrico. Aí tu me pergunta, Bernardo, se for um tratamento espiritual, se for um problema espiritual, uma obsessão, por exemplo, à medida que ele faz o tratamento no centro espírita, tomando passe, água fluidificada, assistindo às palestras, fazendo a reforma íntima, que Joana de Ângeles chama de terapia moral, os sintomas vão diminuindo. Então, quando ele volta para o psiquiatra, naturalmente o psiquiatra vai tirando o medicamento. Então, não tem como. Ainda tem mais uma origem de transtorno mental, Karina. São recordações de vidas passadas. Alguns indivíduos que estão sintonizados em crimes praticados ou crimes sofridos, eles podem ter, por exemplo, delírios persecutórios. Delírio persecutório é um dos delírios mais presentes na esquizofrenia. E é também um dos comportamentos mais presentes na pessoa obsidiada. E é também um sintoma de pessoas que estão sintonizadas em traumas do passado, em que eles foram perseguidos e foram mortos. E hoje eles têm delírio persecutório, e aí o médico taca medicamento. E nesses casos, aí ele não vai ter um efeito tão eficaz se ele não passar por um processo de terapia moral e por um processo de regressão terapêutica. Que Joana de Ângeles, nesses casos, Joana de Ângeles recomenda. O problema é porque, assim, é bem complicado, sabe, galera? Assim, no meio espírita, existem alguns espíritas que são muito ignorantes do processo e fazem críticas severas à terapia de regressão a vidas passadas. E no meio psiquiatra, do mesmo jeito, tem psiquiatras ainda não enxergam isso e fazem críticas severas a tratamento espiritual. E no centro espírita ainda tem aqueles que condenam a pessoa que toma medicamento. Às vezes manda até suspender. E é um crime, isso é muito perigoso também. Então, assim, eu costumo dizer assim, duas pessoas que eu acho muito perigosas. É o inteligente ignorante e o ignorante arrogante, os dois, sabe? Ignorante do caso, da situação. Então, o inteligente arrogante e o ignorante arrogante são muito perigosos, porque o ignorante acha que sabe tudo e faz um julgamento de uma coisa que ele não conhece. Então, existem muitas pessoas que ignoram terapia de regressão, que ignoram o tratamento espiritual e fazem críticas e condenam quem procura. Aí a pessoa, para não ser criticada, não procura um tratamento espiritual e aí o processo se agrava ainda mais e a situação fica mais complicada. Essas pessoas são as que mais adentram os sanatórios, porque como não tratam do processo obsessivo, desequilibra o sistema nervoso, desequilibra o sistema psíquico, aí a pessoa realmente entra num surto psicótico e aí tem que ser internada. Realmente, então, fica aconselhado se fazer um tratamento múltiplo, né? Então, seria a associação da terapia com o acompanhamento psiquiátrico, associado ainda com o apoio fluídico, a prece, né? O passe, que a Andréia está colocando. Todo mundo se beneficia com passes e orações. Aquela história, canja de galinha não faz mal a ninguém, uma oração, um passezinho, uma palestra também não faz mal para ninguém. Faz e ajudar, né? Aqui outras pessoas participando. Exatamente. Mais uma vez aqui a Priscila Feijó. Há casos de obsessão que causa desequilíbrio na bioquímica celular. É aí que a medicina humana entra com a medicação, a terapia espiritual entra para o equilíbrio entre o corpo e espírito. É interessante essa observação. Então, o corpo é afetado por essa interferência mediúnica, por essa interferência na mente do indivíduo, né? Então, o corpo também precisa ser tratado, né? Receber a carga de auxílio para poder equilibrar o indivíduo, né? Tem uma coisa que eu repito muito, eu repito muito mesmo, toda vez que eu tenho oportunidade, que eu falo
do sistema psíquico, o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Outra coisa que é importante, a OMS diz que nós somos biopsicossocial e espiritual. Então, se nós somos biopsicossocial e espiritual, a medicina não adianta tratar só o bio. A psicologia não adianta só tratar o psíquico, sabe? Tem que tratar o espiritual. Então, a própria definição de saúde, segundo a OMS, ela já é um pouco utópica, porque ela diz que saúde é um estado de completo bem-estar. Um estado de completo bem-estar nesse planeta não existe. Completo bem-estar físico, completo bem-estar social, completo bem-estar espiritual, completo bem-estar ecologicamente falando. Isso não existe no planeta Terra. Então, se nós tratarmos só o físico e só o psíquico, tem uma questão que precisa ser tratada, que é o espiritual. E esse espiritual, quem no momento, não é fazendo apologia à doutrina espírita, não, mas a doutrina espírita que tem o melhor instrumento para isso. É exatamente a doutrina espírita, porque ela tem aqueles tratamentos que a doutrina espírita oferece, que toda casa espírita deve oferecer. Como você já falou, passe, agrofrutificadas, palestras públicas, reunião de desobsessão sem a presença do paciente e o culto do evangelho no lar. E eu digo muito, olha, eu digo muito para as pessoas que fazem tratamento espiritual ou para as pessoas que fazem tratamento médico e psicoterápico. Se não fizer uma terapia moral, a psicoterapia e o medicamento, ele não vai ser eficiente. Por quê? Porque quem está doente é o espírito, e a doença do espírito é uma doença moral. Então, tem que fazer uma terapia moral. E a doutrina espírita oferece muito bem esses recursos, através das doutrinárias, dos estudos, das palestras, da reforma íntima em si. Certo. Aqui nós estamos recebendo aqui algumas também participações. Tem um colega que disse que já tomou vários medicamentos e suspendeu por conta própria. Eu acho que isso não é uma coisa muito recomendável, não, né? Eu não sei se é ela. Eu tô tentando... Galena, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, principalmente para quem sofre de depressão. É muito perigoso. E eu vou explicar por quê. Porque a depressão, ela precisa ser tratada com todos os cuidados necessários. E nem o médico sabe a dose exata. É por isso que ele passa o medicamento e a dose. Se a pessoa melhorar, ele permanece. Se não melhorar, ou ele aumenta a dose ou ele diminui, vai depender da situação. Então, muda de medicamento. Vai para outro psiquiatra, o psiquiatra suspende aquele e passa outro. Então, nem o psiquiatra acerta. É a tentativa e erro. Então, aí a pessoa tem uma depressão, por exemplo. Aí, toma o medicamento, melhora um pouquinho, suspende. Aí tem a depressão de novo. Toma o medicamento, melhora um pouquinho, suspende. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai cronificar. Aí ele entra numa depressão crônica. Eu conheço casos de pessoas que estão tendo problemas emocionais, aí vai na farmácia, aí pede o farmacêutico um remédio, o farmacêutico dá. E ela toma, de forma irregulada, ela surta. Recentemente eu conheci uma casa de uma senhora que ela surtou. Ela teve um surto psicótico, porque ela teve várias experiências traumáticas, uma atrás da outra. Quando ela percebeu que estava perdendo o equilíbrio, ela foi se automedicar. E aí, o que acontece? Ela teve um surto psicótico. E aí, muitas das vezes, você suspende o remédio de uma pessoa sem orientação do especialista e a pessoa pode ter um surto. E nesse surto, ela pode matar alguém e ela pode se matar também. Então, é muito sério suspender medicamentos. Só quem pode passar é o psiquiatra, só quem pode suspender é o psiquiatra. Olha, ela está pedindo para eu ler aqui o texto dela todo, Bernardo. Ela diz assim: eu tenho um sonho de curar de uma claustrofobia, não entro em ônibus, nem avião, nem fecho nenhuma porta, entro em pânico, me ajudem, sou do irmão Adriano. Foi ela mesma que colocou que tomava Rivotril, tomava outros remédios e suspendeu por conta própria há mais de 4 anos. A questão Deixa eu te responder essa, porque senão eu vou me perder. Porque outra pessoa fez uma pergunta bem aqui a respeito, passou bem que eu não vi. Eu tenho medo de mexer aqui, quando eu mexo, o bicho sai do lugar e eu fico com medo de mexer. Mas ela disse que era do irmão Adriano. Eu queria só falar, antes de você falar, ela disse que era do irmão Adriano,
Eu acho Diga, interessante um aspecto que, diga. às vezes, quando a pessoa está com algum tipo de transtorno emocional, problema psíquico na casa espírita, eu acho que esse acolhimento deve haver na própria casa espírita, entre os trabalhadores. Eu percebo, às vezes, o camarada não está bem, não está emocionalmente bem, aí ele vai procurar ajuda em outra casa espírita, porque naquela casa vão dizer para ele, olha, você devia ter fé, como é que pode você espírita estar sentindo essas coisas? Todos nós estamos sujeitos a sentir algum problema. Então, nós mesmos devemos nos acolher na própria instituição. O que você acha, meu amigo? Pessoal, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Isso é preguiça, não sei o quê. Eu vi muito isso. Eu estou na doutrina espírita já há um tempinho, isso aqui é o mais do que eu vejo. Eu vou dar palestra no centro espírita do outro lado da cidade e tem gente bem aqui do centro espírita fazendo tratamento lá. Às vezes os mentores daqui são os mesmos de lá, mas por que não trata aqui? Por causa desse tipo de comportamento. Uma pessoa, a tua pergunta, a questão da claustrofobia. A claustrofobia, ela pode ter duas razões assim. Uma razão pode ser um trauma da infância. Às vezes a pessoa não lembra. Vamos, por exemplo, citar alguns exemplos. A pessoa está brincando com os coleguinhas e lá os coleguinhas prende ele no banheiro, prende ele numa sala fechada e aí o trauma é grande e ele com o tempo esquece, mas quando chega numa determinada idade vem um gatilho e aí inconscientemente ele passa a ter medo de lugares fechados. A claustrofobia tem essa causa. Por exemplo, uma criança está brincando na cama da mãe e aí brincando com o lençol, a coxa da cama, o edredom, e aí de repente ela é sufocada pelo lençol. E aí vem alguém e socorre ela, mas mais tarde ela pode desabrochar nela a claustrofobia. Ou então, são exemplos de pessoas que no passado ou foram soterradas em minas, ou foram soterradas em desabamentos, ou foram soterradas naquelas... Tem um filme que eu acho bem interessante que retrata isso, Até o Último Homem, que os japoneses andavam por túneis. No Vietnã também, os soldados andavam por túneis. Então, muitos desses túneis foram explodidos e eles morreram soterrados nessas explosões. Ou foram pessoas que foram presas em calabouços no passado, né? Então, era muito comum as pessoas cavarem alguns buracos também, aí botavam o presidiário lá para o presidiário ficar lá até morrer. Então, algumas pessoas trazem no inconsciente a lembrança dessa experiência traumática, além daquelas que tiveram um fenômeno de catalepsia ou morte aparente e foram enterradas vivas em encarnações passadas. E aí elas podem vir com a lembrança no inconsciente, aí, no perispírito, que se manifesta em forma de claustrofobia. Então, precisa averiguar direitinho para ver o que é isso. Nesses casos aí, Bernardo, a gente percebe que é uma manifestação do próprio espírito, né? Não tem interferência mediúnica aí, né? Isso, exatamente. Mas são fenômenos anímicos. Que a gente fenômenos anímicos. Agora, a mediunidade, ela pode causar algum desequilíbrio psicológico, algum distúrbio comportamental? A mediunidade pode ser causa dessas nossas fragilidades na mente? Eu digo isso porque algumas pessoas não querem se afastar da mediunidade, né? E aí, não quero ser médium, não, que eu não quero ficar perturbado com esse negócio de mediunidade, não. O problema em si não é a mediunidade. O problema em si é a mediunidade em desequilíbrio, porque o que acontece é o seguinte: eu me lembro muito do André Luiz, quando ele estava no mundo espiritual, e ele participou de uma aula que tinha não sei quantos médiuns encarnados e candidatos a médiuns a reencarnar. Aí ele disse o seguinte: olha, deve estar uma festa lá no mundo espiritual, lá na Terra, né? Todo mundo trabalhando, esse monte de médiuns, deve estar uma maravilha, né? Com esse estudo, esse treinamento todo. E o mentor foi esclarecer: negativo, porque muitos médiuns, ao reencarnar, eles se esquecem do compromisso. Eles abandonam o compromisso. E aí vem a perturbação, porque a mediunidade ela é neutra. A mediunidade é neutra. Então, o que é que a gente faz? A gente vai atrair espírito pelo campo que nós temos propício para eles se manifestarem. Aí os nossos mentores vêm, nos orientam, nos aconselham. Aí a gente não quer ouvir. O que é que os mentores fazem? Eles se afastam. Quando os mentores se afastam, aí os outros espíritos inferiores vêm fazer a festa. Essa presença, essa energia desses espíritos
inferiores no nosso campo eletromagnético, ele vai desequilibrar o nosso sistema. Quando ele desequilibra o nosso sistema, a começar pelo psíquico, depois o nervoso, depois o endócrino, depois o imunológico, pronto, baixa a imunidade, aí vem um monte de doença. Hoje, a psiquiatria diz, por exemplo, que os transtornos mentais, eles são a síndrome. A depressão, por exemplo, são a síndrome. Por que são a síndrome? Porque é um combo, a gente chama de combo hoje, né? Não vem só a depressão, vem o transtorno de ansiedade, vem o ataque de pânico, né? Vem a euforia, vem um monte de coisa junto. Esquizofrenia também, é um combo. Ninguém é só depressivo, ninguém é só esquizofrênico. E se for esquizofrênico, tiver diabetes, aí piora ainda mais. Se for depressivo e tiver hipertensão, piora ainda mais. Então, por quê? Porque todo o sistema ele é abalado por conta das influências dos espíritos inferiores. Naturalmente, se a gente trabalhar nossa mediunidade com amor, com carinho, com dedicação, vamos estar cercados dos bons espíritos, sempre bem protegidos ali, não tem por que a gente se desequilibrar, não tem por que a gente adoecer. A gente não adoece por causa da mediunidade. A gente adoece por conta do uso equivocado ou do não uso da mediunidade. Porque a mediunidade, na verdade, é só mais um sentido. Assim como a visão, assim como a audição, assim como o paladar, a mediunidade é só mais um sentido. Um dia todos nós seremos médiuns. Parece aquela música, né? Um dia todos nós seremos médiuns. Vai chegar um tempo agora que não vai precisar muito de médium porque vai ter aparelho, né? Mas tudo bem. Bernardo, sobre essa questão da mediunidade, tem um outro aspecto que eu acho que tem a ver com a cultura. Na nossa cultura, a gente, quando fala de espírito, às vezes está muito relacionado com a questão de terror, algo macabro. E aí, às vezes, a gente fica amedrontado, né? Quando se fala assim, o espírito conversou, o espírito falou. Como se não fosse algo natural, como se não fosse a comunicação de seres humanos, encarnados e desencarnados. Então, o medo que a pessoa pode ter de espírito, quando vê um espírito, um médium que está começando a aflorar a mediunidade, quando começa a ver espírito, e esse medo que ele traz, que muitas vezes a cultura estimula, através de filmes de terror, por exemplo, isso pode desencadear problemas psicológicos? Heleno, é bem interessante porque nós temos também um trauma. Nós temos um trauma. Nós vivemos 500 anos aproximadamente de perseguição a médiums. Médium de materialização, por exemplo, quase não existe, porque os médiums de materialização no passado foram dizimados, não ficou a genética de médiums de materialização, por exemplo. Então, quem era médium era tido como bruxos. Então, hoje, nós trazemos no nosso inconsciente o medo de ser morto e ser perseguido. E você pode perceber, dificilmente um médium tem coragem de dizer que é médium. Por quê? Porque no inconsciente, ele tem medo de morrer. Então, esse medo está relacionado às perseguições que nós, como médiuns, sofremos em encarnações passadas, principalmente no período da Idade Média. A Ângela falou bem aí que a terapia Sirius, né? Ela também ajuda nesse processo. É isso mesmo, Ângela. Tem também as terapias integrativas ajudam muito nesse equilíbrio energético. Então, ainda bem que estão surgindo essas terapias que estão dando uma mãozinha nesse equilíbrio também. Porque só a alopatia, ela não atende essa demanda. Um abraço à doutora Magna, que está aqui, acabou de entrar. Boa noite, doutora Magna. E, galera, alguém fez uma pergunta que eu achei bem interessante, mas eu não memorizei aqui. Se você encontrar bem aí... Qual é a pergunta? Qual foi a pergunta que você viu? Já foi perguntado sobre alcoolismo também, né? Se alguém sofre, como ajudar alguém que sofre de alcoolismo. Mas aí não é tanto o nosso tema, a não ser que a pessoa pode também sofrer. A não ser que o alcoolismo seja influenciado por espíritos obsessores. A obsessão, né? E pode ser isso também. Exatamente. Aí tem que fazer um tratamento espiritual. Sim, pronto, foi se a depressão tinha cura. Tá aí, veio aqui. Os psiquiatras dizem que a depressão, ela não tem cura. Mas assim, como a doença está no espírito,
E a depressão é uma doença moral, está muito relacionada a uma série de fatores, né? De outras existências, delitos praticados, arrogância, experiências traumáticas que nós sofremos nessa vida ou em outras vidas ou no mundo espiritual. Então, a depressão tem uma série de fatores. Como a doença está na alma, à luz da psicologia profunda, à luz da psicologia de Joana de Ângeles, ela tem cura. Talvez ela não tenha cura na atual existência, devido ao trauma e o tamanho da lesão no perispírito. Então, a culpa também, Priscila, exatamente. Então, a culpa ela está muito presente na pessoa com depressão. Então, se ela trabalhar o auto-amor, se ela trabalhar o auto-perdão, se ela trabalhar a despertar de consciência, pode até ser que ela não se cure nessa existência, mas nas outras ela vão se curar, ela vai curar. Então, a depressão, à luz da doutrina espírita, ela vai ter cura exatamente por isso, mas à luz da psiquiatria, não. À luz da psiquiatria, não tem cura. Mas a gente sabe que, como é doente é o espírito, cura a alma, o corpo cura. Porque tem algumas doenças também, pessoal, que elas funcionam como freio. Se o indivíduo não tiver aquela doença, ele faz uma besteira bem maior. Então, a doença funciona como freio. Então, muitas das vezes, não é nem bom que a pessoa se cure na tua existência. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência muito grande a ter um câncer no pulmão. Se ela fumar, naturalmente esse câncer vai eclodir. Então, o que é que acontece? Ela pode ter problema de asma, problema respiratório, etc. e tal. Então, é uma doença que evita do indivíduo agravar a situação dele. Então, os transtornos mentais têm algo assim também, algo semelhante. Às vezes, os transtornos mentais é uma necessidade do espírito expurgar uma energia que está cristalizada no perispírito por conta de ações do passado. Então, dependendo desse expurgo, que vai sair pela meditação, pela oração, pela prática do bem, pelo auto-amor, essas terapias que a doutrina espírita oferece, então ele pode ser que nessa já deu uma adiantada bem boa. O importante é não desistir, essas né? doenças Não da alma desistir. de que você está falando, a depressão, por exemplo, a ansiedade, né, as fobias, elas podem ser potencializadas através da ação dos espíritos? Os espíritos podem ampliar essas sensações? Sim, sim. Eu vou explicar por quê. Tu imagina, você praticou um ato, vamos imaginar que você perseguiu e matou alguém no passado, tá? Então, você tem a culpa do ato. Mesmo que você não diga, você tem a culpa. A culpa Qualquer um é de do nós temos a indivíduo, culpa. né? Não é externo, é do indivíduo. Hã? É do indivíduo. Ele carrega consigo a culpa por conta do delito. O indivíduo que sofreu a ação, ele tem a mágoa e tem o ressentimento. Então, é o ingrediente perfeito para um processo obsessivo. Culpa do devedor, mágoa e ressentimento do credor. Então, quando ocorre essa aproximação, na hora que o obsessor se aproxima do obsidiado, ele inconscientemente lembra do delito praticado. Quando ele lembra do delito praticado, surge nele o quê? O delírio persecutório e a paranoia, por exemplo. Então, são dois sintomas muito fortes em pessoas que se equivocaram no passado, e só a presença do obsessor já faz com que ele inconscientemente se reporte ao delito praticado. E aqui vem um delírio persecutório que só cura com perdão, com auto-perdão, com auto-amor, com reparação. Aí, novamente, entra a terapêutica espírita. Porque se não for assim, não cura. Eu acho que essa Um processo obsessivo pode desencadear uma depressão? Deixa eu responder essa bem aqui da Tatiana. Pode sim. Tanto a depressão pode causar uma obsessão, como a obsessão pode causar uma depressão. Por quê? Porque quando o indivíduo está deprimido, ele entra em sintonia com todos os espíritos que estão na mesma faixa vibratória. Então, esses espíritos se aproximam dele e pode desencadear um processo obsessivo. Se o indivíduo está sofrendo um processo obsessivo, naturalmente vai alterar os sistemas que eu falei agora há pouco, em especial o sistema endócrino. Esse sistema endócrino afetado,
ele vai desencadear o quê? Uma alteração na produção de neurotransmissores. E essa alteração na produção de neurotransmissores pode levar o indivíduo à depressão. Tem um transtorno, uma alucinação, que a gente chama de alucinação hipnagógica e hipnopômpica. A Ângela deve conhecer esses dois transtornos. O que é uma alucinação hipnagógica e hipnopômpica? A hipnopômpica e hipnagógica, tanto faz. Esse nome é um pouco estranho até para pronunciar. Mas a hipnagógica, o que acontece? O indivíduo, quando ele vai dormir, na hora que ele vai entrando no sono, ele começa a ver monstros, começa a ver extraterrestres, começa a ver seres assombrosos. Aí o que é que ele faz? Ele volta para o corpo, assustado e apavorado. Para a psiquiatria, essa alucinação hipnagógica, ela é uma alucinação. Para a doutrina espírita, pode ser aqueles espíritos obsessores que estão esperando o indivíduo dormir para ele atacar. Então, quando ele se vê atacado, ele volta para o corpo e não consegue dormir. Aí vem a insônia, que é muito comum no depressivo. Então, de tanto ele não conseguir dormir, ele se desequilibra, entra em depressão e tem um surto psicótico. Outra é a alucinação hipnopômpica. O que é isso? O indivíduo, quando ele vai acordando, ele tem alucinação, vê monstros, vê extraterrestres, vê seres bizarros. O que é isso? Normalmente são pessoas que estão sendo perseguidas pelos obsessores. Alguns deles em forma animalescas. Então, quando ele volta assustado para o corpo, mas vem a impressão de que tem uns monstros perseguindo ele. E aí ele se desequilibra, entra em depressão, tem um surto psicótico e vai internado, ou como esquizofrênico, ou como uma pessoa com um surto psicótico. Bernardo, É por isso que é importante que a gente entenda, né? Tem muita coisa para a gente entender de fato, né? A mente humana é um vasto campo de estudo para a gente. E muitas vezes relacionado com aspectos físicos, relacionado com aspectos da mediunidade. E nós estamos próximos do nosso encerramento. O tema é amplo, é vasto, eu acho que é instigante, nos estimula a buscar o tema cada vez mais, a buscar entender o assunto cada vez mais. Mas eu gostaria que você pudesse nos dar alguma orientação no sentido de como a gente pode vivenciar a mediunidade de uma forma saudável, para que ela não nos traga distúrbios e que ela possa ser fonte de equilíbrio e de bem-estar. Antes de responder, galera, não vou responder essa pergunta aqui. Quando a pessoa vê a si mesmo, vê a si próprio, isso aí pode ser um desdobramento. Ele não vê o próprio espírito, ele vê o próprio corpo. Ele sai do corpo e vê o próprio corpo deitado. Pode ser um desdobramento, que é muito comum em algumas pessoas que têm essa facilidade de desdobramento consciente. Agora, nesse caso aí, galera, é mediunidade com Jesus. Não tem outra mediunidade com Jesus. Mediunidade com amor, mediunidade com humildade, mediunidade mesmo com Jesus. A resposta mais clara é essa. Porque o grande problema nosso é exatamente... muitas das vezes, o médium é bicho perigoso. Porque, assim, normalmente o médium ele pode ser vaidoso. Aí a gente começa a aplaudir. Começa a aplaudir o médium, começa a elogiar o médium. E aí ele vai se vangloriando, se vangloriando. Armadilha para médium. Você quer derrubar um médium? Tá aí a receita. Elogie. Comece a elogiar o melhor médium da casa, as melhores mensagens do médium tal. É uma armadilha perfeita para derrubar um médium. Ou então começar a dizer, não adianta não, tu não merece estar aí não. É desestimular o médium. E os obsessores sabem fazer isso muito bem. Tanto desestimular, dizendo que o trabalho dele não é importante, ou então dizer que o trabalho dele é o mais importante da casa espírita. Por isso que é importante que a gente ore e vigie. Oração, vigilância, meditação, relaxamento. Porque nós temos a região do nosso cérebro, que é essa parte pré-frontal, que é a parte mais recente, que agora está sendo desenvolvida. Essa região do nosso cérebro é a que nos conecta a Deus. Então, quando a gente começa a orar, a meditar, a relaxar, a gente se conecta com dimensões mais elevadas. Ou seja, com seres que estão em dimensões mais elevadas. Por isso a oração, a vigilância, a meditação, essas coisas todas.
O médium precisa desenvolvê-la. É só se desejar? Não, não é só se desejar, não. Às vezes é necessário, porque nós assumimos um compromisso no mundo espiritual. Eu costumo dizer assim, que mediunidade é um instrumento para a nossa evolução. Porque muitos de nós assumimos a responsabilidade de chegarmos aqui e reparar os nossos equívocos do passado. Então, é bom que a gente vá lá e faça o que precisa ser feito. Porque aí não é porque é obrigado, não é obrigado, é porque é bom que faça. Porque a grande maioria das pessoas que têm transtorno mental grave são médiuns que não cumpriram a missão. Bernardo, muita gente está comentando, muita gente está parabenizando a sua exposição, muita gente agradecendo também pelas explicações que foram dadas. A gente tem que encerrar, você logo mais vai estar em outra live, o pessoal fica fazendo pergunta aí, mas vocês ficam indicando o Bernardo para ele continuar respondendo, mas ele tem uma outra live já, às 9 horas, lá no perfil do Evangelho em Casa. Então, quem quiser acompanhar, pode mais tarde entrar a partir das 9 horas no Evangelho Casa, que vocês podem acompanhar um pouco mais do Bernardo, tá? Então, agora a gente vai... A Raudna, acho que foi minha aluna, acabou de entrar uma pessoa chamada Raudna. Eu tive uma aluna, toda vez aluna minha, eu digo perdão pelos traumas que eu te causei quando eu era professor de matemática de vocês. Raudna, um abraço por você. Moniquita Ribeiro, meu amor. Pois é, um abraço para a Mônica também, que está esperando o nenenzinho, do novo cidadão florianense, né, Bernardo? Agora vai ser... Um abraço para você também. A Mônica que vai ser cidadã teresinense. Valeu, Tati. Um abraço. Galera, muito obrigado. Bernardo, vamos encerrar com uma oração? A Selma está perguntando onde vai ser a live. É no Instagram, é no perfil chamado Evangelho Casa. Você bota lá Evangelho Casa, que você vai ver já o Bernardo fazendo uma exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fechar com uma oração? Agradecemos. Comigo? Pois não. É você, pode fazer. Agradecemos, então, Senhor Jesus, por essa oportunidade de reflexão, por esse momento de diálogo tão esclarecedor e tão produtivo. Que essas palavras e orientações possam contribuir para que nós desejemos cada vez mais estudar, aprender e melhorar, evoluir, buscando utilizar todos os nossos potenciais a serviço do bem, a serviço do amor, a serviço da busca da implantação do reino de Deus em nossas vidas. Mais uma vez te agradecemos e te pedimos permissão para encerrar o nosso programa de hoje. Bernardo, muito obrigado. Um abraço. O pessoal pode entrar no meu Instagram, galera. Eu estou gravando uma série de vídeos sobre transtornos mentais, sobre o novo prisma. Quem quiser aprofundar um pouquinho sobre transtornos mentais, eu estou lançando uns vídeos novos aí a respeito de transtornos mentais. Está no meu Instagram. No Instagram, tá? né? Pode dar uma olhada. Isso. Bernardo Freitas. _ PC. Isso, Bernardo Freitas, _ PC. Obrigado, meu amigo. Um abraço forte no coração aí. Tudo de bom. Fica com Deus, meu amigo. Um abraço. Um abraço a todos. Muito obrigado pela audiência e até a próxima oportunidade. Tchau. Valeu.